A página de número 88, a gente vai hoje, né? Inclusive encerrar a matéria. Hoje é a nossa última aula e nós vamos tentar aqui comentar o livro de João, o Evangelho de João, né? Na página 88, e a gente, lógico, abre também na Bíblia, no capítulo 1 do Evangelho de João. Então nós vamos falar, como eu disse para vocês na última aula, não é que a gente se propôs a estudar o livro a fundo, né? Mas para ter essa visão panorâmica, inclusive aproveitando porque é a última aula, das outras aulas, tanto o livro de Mateus, de Marcos ou de Lucas, se tiver alguma dúvida, quiseram perguntar alguma coisa, de repente esqueceu e querem aproveitar hoje, porque hoje é a última aula, então possivelmente a gente não volta, né, em outras matérias a falar desses livros, pelo menos dessa maneira assim. Então, de repente, alguma anotação que vocês fizeram, alguma coisa que vocês quiseram perguntar e não perguntaram por um motivo ou por outro, querem perguntar, a gente pode começar através aí de uma dúvida de vocês. Não? Tudo certo? Tudo entendido? Tudo compreendido, absorvido? Hã? Nada resolvido, né, mano? Por enquanto. Então tá bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João, que é diferente dos três. Enquanto os três são semelhantes, né, nos relatos, é por isso que são chamados de sinóticos, né, que são evangelhos semelhantes, o Evangelho de João ele é totalmente diferente na sua estrutura, nos relatos. O primeiro a ser escrito foi Marcos, né, que a gente falou. O Mateus e o Lucas, eles consultam Marcos para escrever os seus relatos, os seus evangelhos. Então, o Lucas, ele faz aquela pesquisa, é o mais completo porque ele pesquisa mesmo, né? Datas, detalhes, ele consulta um, pergunta para outro, pergunta para os apóstolos, todas as pessoas tiveram contato com Jesus. Então ele é um historiador mesmo, ele faz aquela pesquisa e vai escrevendo, como ele disse, minuciosamente. Nos detalhes ele vai tentando falar de tudo aquilo que aconteceu, ou pelo menos de muitos detalhes que Mateus não fala, que Marcos não fala. Então, enquanto eles têm a mesma fonte, ou praticamente a mesma fonte, é por isso que eles têm relatos bem parecidos, Lucas mais porque ele pesquisou, né? Mas eles têm basicamente a mesma fonte, as mesmas pessoas e tudo mais. João, ele parece que tem outra fonte, totalmente diferente, porque ele vai falar a respeito de Jesus de uma maneira que os três, eles não falam. E aí, lembra que cada um é direcionado a um público? Então, Mateus é direcionado, vai cair na prova, judeus, Marcos, isso, e... Os gregos, João, aos... Não, calma aí, Marcos? Tu não falou não? Tá, aos romanos, né? Lucas aos gregos e João, ele fala à igreja. Então ele vai falar a respeito de Jesus, mas direcionado à igreja mesmo, né? É por isso que o tema, e ele aborda Jesus, enquanto Mateus... É bom a gente fixar isso, porque a gente vai ligando uma coisa na outra, e isso facilita quando a gente vai ler alguma coisa, vem tudo na mente, né? Mateus escreveu para os judeus e apresentou Jesus como um rei, como Messias e tal. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, né, para os romanos, e Lucas como o homem perfeito. Então essas coisas vão ajudando quando a gente vai estudando alguma passagem. Então talvez agora não, mas daqui a um tempo vocês pegam uma Bíblia lá, vai fazer um esboço, alguma coisa, um estudo, apresentação para as crianças, aí você vai, nossa, olha, aí vem aquela informação na cabeça, né? O interessante do estudo é isso, a gente pensa que não aprendeu nada. Caramba, fiquei 2 meses estudando aqui a matéria, acho que não aprendi foi nada. Aí você vai se dar conta que aprendeu quando você vai consultar ou ouve alguma coisa. Aí parece que vem tudo na cabeça, né? Não é assim? Tem essa experiência mais ou menos? Parece que o negócio está embaçado. Até aqui está nublado. Então assim, às vezes eu estou aqui pelo menos pensando aquilo que vocês podem pensar nesse sentido, mas eu não estou aprendendo, eu não aprendo como eu gostaria. Não, irmãos, a gente vai. É porque a nossa memória ela é seletiva. Imagina se a gente tivesse assim, toda hora que quisesse pensar, vinha tudo na mente. Não é assim que funciona, né? Então, mas essas coisas, quando a gente vai fixando, elas não saem da mente. Quando a gente aprende de fato, a gente não esquece. Eu sei tal coisa, mas não lembro. Não, então não sabe. Não tem, né? Explica isso aqui, você sabe? Não sei, mas não sei explicar. Então não sabe. Não tem esse negócio da escola que a gente dava essa desculpa? Não, professor, eu sei, mas eu não lembro. Não sabe. Que a gente tem que fixar. Então, João, ele vai apresentar Jesus como Deus, como o próprio Deus.
É por isso que tem aquelas expressões, o pão vivo que desceu do céu, eu sou aquele que vim do céu, o verbo se fez carne e habitou entre os homens, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele vai colocar Jesus de fato como Deus, o próprio Deus, encarnado, o Deus que se fez carne, o Deus que ele se materializou. Esse Deus que tem 7 milagres, né? Que ele, no livro do Evangelho de João, ele relata, que não vou ter aqui a lista, mas ele conta 7 milagres. Então, começando lá em Caná da Galileia, capítulo 2, que é um casamento, e aí cura depois um menino enfermo lá, um oficial, filho de oficial do rei e tal. Então, são 7 milagres, a multiplicação dos peixes, né, dos pães e dos peixes. Mas ele apresenta Jesus como, de fato, Deus, o próprio Deus. O capítulo 14 de João até o 17 é a parte da Bíblia, ou do Novo Testamento, e de toda a Bíblia, que mostra a Trindade. Então ali tem, eu até ontem estava lendo um versículo, a gente segunda-feira está estudando sobre a Trindade, né? Vocês ainda não tiveram essa matéria, né? Mas vão ter. E vão ter nesse livro, inclusive, aqui. Então, um único versículo, está a Trindade lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito interessante. Então, capítulo 14 até o 17, a Trindade é descrita como nenhuma parte da Bíblia. Então a gente percebe isso no Evangelho de João, né? Vamos começar a ler aqui no capítulo 4 para a gente ter uma ideia e depois a gente vai discorrendo, vocês vão perguntando e eu vou tentando acrescentar alguma coisa. Então, uma vez eu vi uma pregação e falava que o livro de João, o que mais dá nome aos lugares. personagens. Sim, e aos lugares também. Tipo assim, o que os outros evangelhos não dão nome, não citam as pessoas, não vamos dizer... Ditado, né? Dá nome aos bois, que são as ovelhas, né? Dá nome às ovelhas. João dá esses nomes. Isso. Nicodemos, ele começa no 3, o José de Arimateia, e aí ele fala no capítulo 1, inclusive, os discípulos, né? O Pedro, o próprio, oh meu Deus, o Pedro, o André, que é uma injustiça cometer com o André. Na história, o André sempre sofre. Então, assim, no capítulo 1 já mostra, o primeiro discípulo de Jesus foi o André, depois chama o seu irmão Pedro. E aí vai falando mesmo, vai dando, é verdade. Esse detalhe talvez eu não ia nem trazer para vocês, que eu não lembrava. Lembrava assim que ele fala muito de lugares. Ele fala mesmo, aqui é Galileia, aqui é Judéia, aqui é Samaria, aqui é Jerusalém. Aqui. Então ele vai dando mesmo, ele conhece, né, todo o território. Porque João é um judeu que vive ali na Galileia. João, já começando, é irmão do Tiago. O Tiago, os dois são chamados filhos de Zebedeu, porque assim tem 3 Tiagos. O Tiago, o irmão de João, o outro Tiago chamado menor, e tem o Tiago, o irmão de Jesus, que só vai se converter posteriormente, depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas esse João é irmão do Tiago, né? Não é o Tiago que escreve a carta de Tiago, esse é o Tiago, irmão de Jesus. E o que acontece? Então, assim, de fato, ele vai detalhando mesmo, ele conhece as pessoas. João, já falando aqui do autor, né? João, ele parece que tinha um temperamento muito forte, tanto é que chamado ele e o irmão dele de os filhos do trovão, né? Boanerges, eita meu Deus, Boanerges mesmo, que é filho do trovão. Então parece que eles eram uns caras assim meio tempestuosos, uns caras meio brutos, né? E aí a gente vê a conversão, porque depois ele é conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo do amor, que é o mesmo que escreve as 3 epístolas e escreve depois o Apocalipse. Então é o mesmo João. É o mesmo autor, né? Ele escreve 5 cartas. O Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. Ele foi o único que não morreu de morte matada, né? Como a gente diz, foi de morte morrida. O único, todos os outros foram mártires, foram assassinados, martirizados. Ele é o único que não morre, ele morre de morte natural, como a gente chama, né? Então, ou de velhice, né? As pessoas vão dando esses nomes aí. Morreu de velhice, morreu de outra coisa. Mas assim, não é martirizado, é o único dos 12. Tanto é que no final do Evangelho de João, ele mesmo, o Jesus conversando com Pedro, né? Vocês lembram, né? Quando Pedro vai voltar a pescar, aquela coisa toda, aparece Jesus, ele se joga lá, ele sai nadando e vai até Jesus. E aí ele pergunta, tu apacenta os meus cordeirinhos e tal, e vão te levar para onde tu não queres quando fores velho. Aí Pedro fala, tá bom, Senhor, mas e esse aqui, o que vai ser dele? Vai que cabrinha, né? Morrer do quê? Então, cuidar da vida dos outros é um negócio antigo, né? Não, Jesus está falando a respeito dele, que tá bom. Mas e esse aqui, assim, vai morrer do quê? Aí Jesus disse, não, esse... não convém a ti. Isso,
E aí, até usar, olha só como é complicado esse negócio de comunicação. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Aí eles entenderam, João não vai morrer então. Jesus, não, mas calma aí, Jesus não disse que ele não ia morrer. Só que era para eles cuidar da vida deles, em outras palavras. Lógico que Jesus não era bruto para falar desse jeito, igual eu, né? Mas assim, você percebe como que, né? A dificuldade. E só estou dando um panorama geral aqui, depois a gente vai voltando. O capítulo 20, o verso 31, me parece que ali está o propósito principal de escrever o livro de o Evangelho de João, o capítulo 20, verso 31. Só. Aqui me parece que onde está, né, o propósito central dessa escrita do Evangelho de João. Pode ler, quem achou? Pode ler, Roberto, se quiser. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso. Então esse é o propósito. Inclusive, ele relata os milagres, e esses milagres, no Evangelho de João, eles têm um termo que são sinais. Jesus operou sinais, Jesus fez sinais e tal e tal. Então esse termo sinais, ele não é exclusivo de João, mas ele aparece com muito mais intensidade no livro de João. O que é um sinal? Né? Na língua aqui grega, o que João usa, o sinal é uma marca que distingue uma ação de Deus. Então, será que foi o diabo que fez isso? Será que foi uma ação satânica? Não, não tem como. Aquele sinal é uma evidência que aquilo é o próprio Deus agindo. Tanto é que nos relatos aqui, no embate de Jesus e com os líderes religiosos, os próprios líderes religiosos reconhecem em alguns momentos, falando, isso aqui tem que ser Deus. Eles não reconhecem Jesus, mas o feito sim. Tanto é que Jesus fala assim, se vocês não me aceitam, pelo menos aceitem ou reconheçam as obras que eu faço, que é as mesmas que o meu Pai faz. Tem aqui no capítulo 9, por exemplo, a cura de um cego de nascença. Ninguém, em toda a história de Israel ou da humanidade, tinha feito um milagre desse jeito aqui. Muitos milagres tinham sido feitos. Agora, esse cego de nascença, aliás, era na cultura judaica, assim, o Messias, ele operaria alguns sinais que só o Messias poderia operar. Nenhum profeta poderia, porque eles sabiam, Moisés operou muitos sinais, os profetas também, né, Elias e tudo mais. Então, eles estavam familiarizados com esse negócio de milagre. Então, o judeu ele tinha milagre até umas horas. Viveram 40 anos no deserto, né? Literalmente 24 horas por 40 anos, milagre todos os dias. Então ninguém presenciou mais ações sobrenaturais de Deus na história do que esse povo. Então eles sabiam muito bem o que era milagre, o que era algo extraordinário, fugia assim da normalidade das coisas. Mas tinha alguns sinais que só o Messias poderia fazer, e era justamente a marca, né, que distinguiria, não, esse aqui não é um profeta comum. Isso aqui não é um outro profeta, isso aqui é o profeta, aquele que Moisés disse que seria semelhante a ele. Então, esses sinais, um deles era curar um cego de nascença. Porque esse cego de nascença, na cultura, na mente deles, primeiro assim, esse cego não tinha o globo ocular, não tinha a bola do olho, né? Tecnicamente falando, a bola do olho. Não tinha a órbita aqui, só tinha os buracos. Tal. E na crença deles também, um menino que nascesse cego é porque ou seus pais tinham pecado, ou ele mesmo tinha pecado. Olha que loucura! O pensamento deles é que até o bebê no ventre poderia cometer algum tipo de pecado. Lembra a pergunta? Senhor, quem pecou para que esse menino nascesse assim? Ele ou seus pais? Lembra desse texto, né? Aí Jesus disse, nenhum nem outro. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Tal. Então, tanto é que quando Jesus ele chama o cego de nascença, pega o lodo, né, cospe inusitado, né? Cospe lá, faz um barrinho lodo e unta e coloca nos olhos do cego de nascença. E fala, vai lavar-te no tanque de Siloé. Aí ele falou, cego, procura o tanque e vai lá se lavar. E o que acontece, irmãos? Ali, o que Jesus estava fazendo? A mesma coisa que Deus fez lá no princípio, quando criou o homem. Pegou o barro, olha só, né? Misturou lá e criou o homem, o corpo do homem. O que Jesus estava fazendo aqui? Criando o órgão. Da mesma matéria, da mesma forma que fez o seu pai, ou ele fez com o seu pai no começo. Percebe, irmão, que são os milagres diferentes?
São os milagres que vai distinguindo, esse aqui é o Messias. Ele anunciava a cada ação, a cada milagre, era um sinal, era uma marca distintiva que ali era o Messias, era Deus. Não era um outro profeta que estava operando em nome de Deus. Não, ali era o próprio Deus. Era o próprio enviado de Deus, ungido de Deus, que estava realizando aquilo lá para que os homens reconhecessem. Então, João escreve, esses sinais, eles foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo vocês possam ter vida eterna no seu nome. Então, aqui no Evangelho de João, Jesus é apresentado como o próprio Deus. Jesus ele disse assim, olha, Moisés não deu maná para vocês de verdade, aquele maná era fake, né? Era falso. Eu sou o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida aos homens. Então, cada palavra de Jesus, cada relato de João a respeito de Jesus, mostra evidentemente, é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Capítulo número 14, os discípulos, né? Pode abrir aí só para a gente conferir. É na leitura que a gente vai gravando os textos, né? Embora vocês já saibam o que eu vou falar, embora vocês já saibam o que está escrito na memória, mas quando a gente vai relendo, vai fixando mais ainda. Capítulo 14, o Filipe pergunta, ou pede, melhor dizendo, né? Diz, mostra-nos o Pai que nos basta. E aí, assim, eles ficaram maravilhados com a resposta de Jesus. Mas há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm me visto, quem me vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa interessante, né? É o verso o quê? Acho que 8, né? É o 8, é isso mesmo, né? Então está escrito? Tá certo? Né? Que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vê o Pai se não for por mim. Ah, então Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí ele responde no 8, né? Então do 6 ao 8. Quem vê a mim vê o Pai, como pede, mostra-nos o Pai. Então é interessante que sempre tem essa fala, sempre tem essas características que mostram. Esses milagres são milagres assim. Em Mateus tem milagre, em Marcos tem milagre, em Lucas tem relatos de milagre? Tem, mas aqui eles são diferentes, são sinais mesmo, marca distintiva de Deus, né? Que é, no caso, o próprio Deus. Então, capítulo 2 é o primeiro milagre que ele faz lá no casamento, lá nas bodas de Caná, né? Transforma água em vinho. Capítulo 1 é onde ele chama os discípulos. Capítulo 2, onde ele faz o primeiro milagre. Capítulo 3, onde tem um encontro lá com o líder religioso Nicodemos. Capítulo 4, então, ele vai quebrando tabus. Então, falar com a mulher, um homem naquela cultura, não falava em público. Ainda mais samaritana, piorou. Então, era como se fosse assim, o Papa trocando ideia na esquina, aqui no Parque do Carro. Como está o Parque do Carro? Está para cá, né? No Parque do... Vocês sabem, né, que eu estou falando, né? Não? João 23, Papa João 23. Então, agora sabe o que eu estou falando? Então, imagina o Papa não é uma figura assim de, não é um homem santo e tal, que o povo pensa que é, né? Santo eu digo assim, pensam que ele é acima dos outros. Não é, mano. Todo mundo também é um massa. E seria mais ou menos assim, o Papa, eu estou tentando contextualizar para vocês verem assim, o que os discípulos estavam pensando. Então imagina hoje um católico vendo o Papa na Avenida João Paulo 23, o Papa João Paulo 23, o Papa Francisco, falando lá com aquelas mulheres meretrizes. Imagina, não ia ser assim um absurdo, um escândalo, não ia ser um negócio terrível. Aqui não foi diferente, porque Jesus, primeiro um homem falando com a mulher é impossível, ainda mais com uma samaritana, aí que piorou. E aquela mulher já tinha um histórico, que tinha um monte de relacionamentos, né, que também para os judeus isso era impensado. Uma mulher tem vários casamentos. E embora essa mulher não era prostituta, irmãos, tá? Eu falei isso para vocês, não foi? Por ocasião? Então assim, mas só para a gente entender todo o ambiente, para a gente entender o que estava na cabeça dos discípulos quando viram Jesus. Então viram Jesus, cada um ficou falando, porque assim, para Jesus ninguém tinha coragem de falar nada, né? Mas entre eles, você, rapaz, o que Jesus está falando com essa mulher? Né? O que será que ele está falando? Então ficar todo desconfiado. Mas Jesus vem quebrando esses tabus também. No capítulo 4. Inclusive já tem mais um milagre aqui a partir do verso 43. Né? O capítulo 5, outra cura no tanque de Betesda, Jesus denunciando, na verdade, aquele local religioso, mas que ninguém tinha compaixão. Então Betesda quer dizer casa de misericórdia.
né? Betesda, a palavra quer dizer isso, casa de misericórdia. Mas ninguém tinha misericórdia. Então Jesus veio para denunciar a falta de misericórdia daquele povo, a religiosidade daquele povo que não atendia. Cada um ali era por si. Qualquer semelhança é mera coincidência com hoje. Mas assim, Jesus estava denunciando a religião e tudo mais aqui. O capítulo 6, que é onde tem aqueles milagres mais assim evidentes, né? Ou seja, a multiplicação dos pães, Jesus anda por cima das águas, né? Anda por cima do mar. Então aqui também Jesus ele vem peneirando, ele já vem aqui fazendo uma triagem. Então assim, era uma multidão que o seguia. Depois desse milagre, ele deu um discurso duro, porque pelo milagre de Jesus, a multidão veio, que é o que acontece hoje, né? Então você vê essas igrejas assim que tem esse chamariz, né? Ah, Jesus aqui está curando, Jesus aqui está abrindo porta de emprego, Jesus aqui está resolvendo tudo quanto é pendenga da vida. Então assim, a multidão aflora. Por quê? Porque eles estão interessados naquilo que eles podem ser favorecidos. Então as igrejas que mais crescem no nosso Brasil e no mundo, é isso aí, irmãos. É isso aí. Uma igreja que se propõe a fazer aquilo que é certo, que é sério, que é bíblico, mostrando o Evangelho, as consequências do Evangelho, que é viver uma vida séria, uma vida de renúncia. Essas igrejas são igrejinhas mesmo de meia dúzia de pessoas, né? Dificilmente você vê uma igreja com essa identidade, com essa proposta, assim, com 5 mil, 10 mil pessoas dentro. Muito difícil. E o que já aconteceu isso na história? Já aconteceu, mas casos pontuais. Então aqui ele vai peneirando, porque Jesus não queria. Aliás, é muito interessante aqui deixa eu ver se eu acho o texto. É o capítulo 6, né? É o verso de número 14 e 15. É muito interessante que aqui o povo falou: não, esse aqui é o nosso rei, multiplicando o pão desse jeito, dando tudo quanto é bênção do céu, vamos fazer o rei agora, né? Aí Jesus, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ué, por causa do milagre da multiplicação dos pães? Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então Jesus sai definindo aquela multidão. Olha só. Aí ele vem, aí tem aquele, anda por cima das águas e tudo mais. Aí ele volta, encontra a multidão de novo, que a multidão estava atrás dele, porque só fazendo milagre. E aí dá esse discurso duro: vocês têm que comer a minha carne. Então eu sou o pão que vocês precisam comer. Ou seja, vocês precisam participar da minha natureza. Então ele deu um discurso duro, que a Bíblia diz que todos aqueles 5 mil, se não me falha a memória, fora as mulheres e as crianças, então você pode colocar aí, então 5 mil homens, possivelmente 5 mil mulheres. Bom, criança eles tinham os montes, né? A semelhança de alguns hoje também. Tinham os montes assim. Então você pode colocar aí para cada casal uns 4, 5. Multiplicando, então dá o quê? Umas 20 mil pessoas, né? Umas 20 mil pessoas. Mais ou menos. Então essas 20 mil foram embora, ficou 12. Apenas, olha só, irmão, que queda que deu a entrada dos dízimos e ofertas. O povo não frequentava mais o culto, ficou 12 de 20 mil. E aí, se vocês quiserem ir, pode ir também. Porque é isso que João coloca aqui. Esses milagres tinham um propósito de mostrar que Jesus era o Cristo. Não é o milagre pelo milagre. Então, se as pessoas não entendessem isso, Jesus não queria que essas pessoas seguissem ele, porque a motivação seria errada. Então, quando João escreve o Evangelho, o intuito é esse: que as pessoas conheçam Jesus como Deus. Não que o tenha com outra ideia. Porque seguindo Jesus com outra ideia, irmãos, isso não vai transformar a vida de ninguém, não vai fazer ninguém um discípulo de Cristo. Aqui que está, acho que o maior problema das nossas igrejas hoje. Porque não é apresentado Jesus de fato como ele é, né? Então, por isso que os irmãos têm crise hoje, quando vem dificuldade. Nós temos, né? Crise quando vem dificuldade na vida. Morreu um filho, morreu a esposa, eu fui acometido por um câncer, perdi o emprego, tenho dificuldade de dar alimento para meus filhos. Então, assim, eu falei brincando, mas é verdade, eu vou abandonar o Evangelho. Mas como assim, eu vou abandonar o Evangelho? Você não entendeu o Evangelho? Não entendeu o que Jesus disse? Quem quiser seguir, ele vai ser difícil mesmo, e muito difícil. E a coisa mais difícil nesta vida é seguir Jesus, irmãos. Não tem nada mais difícil, nada que exija mais renúncia. Então, assim, quando as pessoas não são orientadas, discipuladas
a respeito do que é ser discípulo de Jesus e quem é o próprio Jesus. Então essas pessoas, quando chegam esses momentos, por que os nossos irmãos, nos 3 primeiros séculos, principalmente, eles iam até a morte assim, com alegria, com prazer, cantando? Há muitos relatos, né? Quando a gente estuda a história mesmo desse período dos 300 anos, os 3 primeiros séculos, a gente tem muitos relatos de jovens, gente rica, gente assim importante na sociedade, eles iam para ser queimados, torturados, crucificados, decapitados, jogados às feras mesmo, né? Aos leões, aos animais mesmo. Mas eles iam cantando. O testemunho desses irmãos é que eles louvavam a Deus no momento da tortura. Irmãos, quem faz um negócio desse? Qual é o ser humano que diante da morte, tendo tudo que o ser humano podia ter, saúde, dinheiro, fama, uma vida estabilizada, renuncia a tudo isso e ainda diante da morte, tendo a oportunidade de não morrer, que era só confessar Jesus não é meu Senhor, era isso que era exigido. Uma coisa simples, né? Porque assim, os romanos, eles chamavam e falavam assim, é só você falar que Jesus não é teu Senhor, você não morre. Era essa a condição, irmãos. Só que, lógico, falar isso era negar, de fato, Jesus como Deus. E essas pessoas não faziam isso. Mas elas enfrentavam isso, e era esse testemunho. Tem um hino muito conhecido e antigo que a gente cantava, que era aquele lá no o sangue dos mártires. Vocês lembram, conhecem? Eu sou a semente do sangue dos heróis que morreram sangrando. Lembra, mano? Lembra? Antigo, né? Bem antiguinho ele. Mas falava desse período, que é a fala de um dos teólogos daquela época. Porque ele via os irmãos assim, caindo na terra e o sangue deles derramando. E quando o sangue deles derramava, ou seja, eles morriam como mártir, as pessoas que estavam vendo, porque era um espetáculo, era num teatro que tinha, o teatro mais famoso, né? Que é conhecido como Coliseu, mas na história ele é conhecido como Anfiteatro Flaviano. E era espetáculo mesmo, jogava lá. Eu mostrei para vocês a história da igreja, no vídeo? Não? Vocês tiveram a história da igreja? Então por isso, quando tiver essa matéria eu vou trazer esse vídeo para vocês, como que era feito lá. Então colocava um monte de irmãos assim na arena, no teatro, então arquibancada, mas lotado de gente, algumas milhares de pessoas. E aí os cristãos eram soltos lá e soltavam vários leões, né? Eles tinham ficado alguns dias com fome. Então assim, devoravam os irmãos, e aquilo era um espetáculo para eles. Era o teatro deles, era entretenimento, né? Então isso foi assim aos milhares, irmãos. A gente está falando de 300 anos. Chegou a ser exatamente 300. Mais uns 260, 270 anos, isso foi um cotidiano deles. Crucificaram tantos cristãos num período lá em Roma, que não tinham madeira para fazer cruz. Então eles colocavam os postes nas árvores, eles colocavam, assim, as ruas à noite não tinham iluminação elétrica, né? Lógico, naquele tempo não tinha mesmo. E eles colocavam, então, para iluminar as ruas, os cristãos pendurados nas árvores, nos postes assim, e colocavam fogo. Eles eram a iluminação da rua. Então, assim, quando chegar a história da igreja, vocês vão ver que o negócio é muito diferente do que é hoje. Nossa, que diferença. E só para tentar voltar no meu raciocínio, porque eu acho que eu já perdi meu raciocínio. Não, então esses irmãos, quando essa multidão estava vendo esses irmãos morrendo, muitos aceitavam a Cristo pelo testemunho diante da morte. Eles cantavam, oravam pelas pessoas que estavam, à semelhança do que Jesus fez, do que Estevão fez, né? Intercedeu pelos seus algozes, pelos torturadores. Então, assim, a semente desses irmãos, o sangue desses irmãos era semente. Então, eles morriam e aí muitos outros, ou centenas de outros, aceitavam a Cristo só pelo fato daquele testemunho. Olha que coisa interessante. Então, de fato, Jesus, ele vem fazendo essa triagem só dos 12, e os 12 ainda ele fala, se vocês quiserem também se retirar, pode se retirar. Uma coisa interessante, né? Aí Pedro disse, não, Senhor, para quem nós vamos? Só tu tens a palavra de vida eterna. No capítulo 7, então, eu estou de capítulo a capítulo aqui, né? Não sei se eu vou conseguir chegar até o último. Mas no capítulo 7 já mostra, inclusive aqui, Jesus se encontrando com seus irmãos, né? E os seus irmãos sendo incrédulos, e ele participa daqueles rituais religiosos que tinha judaico. É muito interessante, porque no verso 38, 39 e 40, 37, 38 e 39, melhor dizendo, do capítulo 7, Jesus vê toda aquela cena.
Eles fazendo aquele ritual que faziam há séculos ou milênios, irmãos. Vinha lá no último dia da festa, colocava lá um animal para ser sacrificado e tal. E Jesus viu que aquilo se tornou uma religião vazia. Ritual tinha, obedeciam todos os mandamentos de Deus no sentido cerimonial, a liturgia, a purificação. Ou seja, como tem muitas igrejas hoje, né? Faz tudo ali como manda o figurino, né? Então tem ceia, tem batismo, vão lá se reunir alguns dias na semana, ler a Bíblia, aquela coisa toda que a gente já sabe, os rituais e tudo mais. Mas não tinha vida, era uma religião morta. E aí Jesus, vendo aquilo, ele estava assistindo aquilo. Jesus, ele nunca pretendeu, Deus, ele nunca pretendeu criar uma religião, irmãos. Isso é conversa nossa, é invenção nossa. Ele nunca pretendeu formar uma religião melhor do que as outras, né? Isso é pensamento nosso também. Jesus nunca ele pensou, não, vamos separar um povo aqui para eles criar uma religião melhor do que os outros e separar dos outros. Nunca pensou nisso. Ele pensou em resgatar o homem para se reconciliar com ele e ter vida, e uma vida abundante, uma vida que não cabe na pessoa, uma vida que transborda, uma vida verdadeira. Tanto é que no Evangelho de João ele diz isso, né? Capítulo 10, a gente não chegou ainda, ele vai falar, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quando ele viu toda aquela religião, aquele negócio frio, mecânico, o povo não tinha compaixão, o povo queria obedecer mais à lei, mas não sabia o que era o espírito da lei. De fato a lei, a letra, né, matava nesse sentido, porque era uma letra sem o espírito dessa letra e tal, ou dos mandamentos. E aí Jesus se põe em pé, a Bíblia diz que ele grita bem alto, diz, olha, quem tem sede, venha a mim e beba, como diz as Escrituras. Rios de água viva correrão do seu ventre para a vida eterna. E dizia ele a respeito do Espírito Santo que ainda não tinha sido dado àqueles homens. Então aqueles homens, eles tinham o ritual, eles tinham o nome que carregava o nome de Deus, eles tinham toda a história ao seu favor, eles tinham os dons, eles tinham as promessas, eles tinham os profetas, eles tinham tudo, tudo. Só não tinham o Espírito de Deus, só não tinham a vida verdadeira. Só não estavam, aliás, eles estavam rejeitando o autor da vida. Eles mataram, na verdade, aquele que veio trazer vida, né? Mas eu tô querendo pregar em cada capítulo aqui, meu Deus do céu. Aqui eu me empolgo. Então, tanto é que o capítulo 8, na sequência, vai mostrar como esses homens, esses judeus, esses líderes religiosos, e consequentemente os judeus, né? Não é só os líderes, mas... Porque assim, o povo é aquilo que os líderes são também, né? Já ouviram falar assim que a igreja é a cara do pastor da igreja? Né? Então é mais ou menos isso aí. Então, segundo o líder, o povo também é. Então, os líderes religiosos e compassivos, que não tinham compaixão, melhor dizendo. Então, aqui no capítulo 8, mostra que trouxeram uma mulher, né? Essa mulher adúltera, para que Jesus pudesse, então... Aliás, eles não estavam interessados, porque se tivesse interessado em cumprir a lei de Deus, cadê o homem? Como que se pratica adultério sozinho? Não dá, né? Cadê o homem? Por que trouxeram só a mulher? Ah, Jesus está aqui, ó. A mulher que nós pegamos no ato do adultério, tá? Mas cadê o homem? Se pegar a mulher, aliás, se pegar a mulher porque estava com outro, né? Estava com o homem. Cadê os dois? Então mostra que esses homens não queriam de jeito nenhum que fosse cumprida a lei de Deus. Eles queriam pegar Jesus e pior, estavam usando um ser humano. Ah, Jesus, a lei de Moisés diz que eles iam apedrejar mesmo. Porque eles esperavam que Jesus não poderia falar contra a lei de Moisés, né? Que era a própria lei dele mesmo. Então eles falaram, não, ele vai ter que agora, e se ele fizer isso, a gente vai pegar ele de outra forma. Então olha só a mente maligna de um religioso, irmãos, né? Que é insensível para a vida humana. Quanto mais espiritual, mais a gente se compadece de um ser humano. Quanto menos espiritual e mais religioso, então o ser humano para nós assim, é um negócio... O que vale mais? Pedra, entendeu? Construção, minha reputação, meu ministério, o que vão pensar de mim, o nome da igreja, né? Então, pode ter certeza, quando essas coisas assim, elas aparecem, é porque não é discípulo verdadeiro de Jesus, é um religioso, né? Então, a pessoa que usa o ser humano para se favorecer, ou como um instrumento, como usaram aqui só para alcançar o seu objetivo, que no caso aqui era pegar Jesus, é que hoje é diferente, né? Os objetivos são outros, né? Mas usam os seres humanos até mesmo para... Tem igreja, irmão, infelizmente, que vê assim, pessoas como número. Ah, saiu uma, Deus vai mandar 10. Eu ouço essas coisas assim. Quer dizer, não ouço mais, graças a Deus, mas já ouvi.
sei se vocês já ouviram. Um pastor, anteontem, ele ficou meio assim comigo, porque ele falou assim, você fala muito mal das igrejas, você é meio ressentido com a igreja, né? Você é meio magoado, né? Você fala muito mal da igreja, você é muito crítico da igreja. Eu falei, não, irmão, eu não tenho mágoa nenhuma, mesmo porque eu estou 20 anos dentro de uma igreja local. Eu não saio, eu não sou um desigrejado, não falo de fora, eu falo de dentro. E eu falo engajado, né? Então eu sigo minha igreja, sigo diversas outras igrejas, através de teologia, palestra e um bocado de coisa aí. Então assim, ele achou que eu era muito crítico. Essas minhas abordagens é para comparar que não é evangelho essas coisas que estão por aí, né? Então, nesse sentido, eu até de vez em quando, até eu me acho mesmo meio ácido. Mas eu falo, bom, eu acho que eu estou não sendo antibíblico. Eu acho que eu estou fazendo aquilo que Jesus disse que a gente tem que fazer, discernir as coisas, né? E a gente, quando pega aqui, por exemplo, uma questão dessa como no capítulo 8, a gente percebe que esses homens aqui, Jesus não tolerava isso. Jesus, ele era indignado com essas coisas, né? Só que aí Jesus, ele livra aquela mulher daqueles... Aliás, ele mostra para aqueles homens, quem aqui não tem pecado aqui, pode começar a apedrejar a mulher. A Bíblia diz que do maior até o menor saíram todos, né? Até contaram um dia um negócio assim que nessa ocasião um menino deu a pedrada na mulher, né? O que é isso, menino? Você nunca errou? Eu falei, não, dessa distância nunca. Então... Desculpe aí, meu irmão, que eu não resisto. Não tem como passar aqui 1 hora com vocês sem contar uma besteira. Oh, meu Deus do céu. Tava até interessante, né, irmão? Agora eu vou falar essa bobagem. Mas vamos lá, voltar aqui, irmão. Você está falando sobre a mulher adúltera e sobre a questão que Jesus foi mostrando. Então, todos vocês são pecadores, né? Interessante assim que Jesus escreve na areia, né? Tantas pregações, é o que Jesus estava escrevendo na areia. Um fala isso, um fala aquilo. Ninguém sabe, nunca vai saber. A questão é que o que Jesus estava escrevendo na areia, de alguma maneira, mostrou para aqueles homens que eles também eram pecadores e mereciam a morte. Isso eu acho que dá para a gente até deduzir, né, de uma maneira mais adequada, sem viajar na maionese como eu vejo viajando por aí, como eu já viajei também. Então, ninguém sempre foi perfeito, como não sou até hoje. Mas a questão o principal aqui é a mulher. Quando se aproxima de Jesus, Jesus diz, e você, mulher? Né? Ele disse, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus aproveita a oportunidade para salvar mais uma pessoa. Então para Jesus mais uma pessoa era muita gente. Então capítulo 8, né? E aí aquelas frases famosas no capítulo 8, eu sou o caminho, e conhecereis a verdade vos libertará e tudo mais. Aí o capítulo 9, o cego de nascença, que eu já falei para vocês. O capítulo 10, ele vai falar que ele é o verdadeiro e o bom pastor, ele não é o mercenário como os outros são, né? E o capítulo 10, inclusive, vem falando sobre a sua divindade, já começa a falar, ele mesmo falar sobre a divindade dele no verso 30, dizendo que ele e o Pai era um. O verso 17 e 18 também, ele vai falando ele e o Pai, e o que o Pai deu para ele e tal. O capítulo 11, muito famoso e muito pregado, que é o Lázaro, né? E é uma família amiga de Jesus, e o Lázaro chega a falecer, e aí Jesus ressuscita esse rapaz. O capítulo 12, Jesus está então na casa do Lázaro e Maria e Marta, e é interessante que os judeus eles não se conformaram, não é possível, Jesus ressuscitou um homem e esse homem, nós vamos ter que fazer alguma coisa, vamos matar ele de novo. São os religiosos aparecendo quase em cada capítulo aqui. E aí aparece inclusive aqui no meio dos discípulos um discípulo chamado Judas, que ele se mostra aqui de fato quem ele era, né? Então olha só o que João vem relatando. E João, ele viveu, então ele era um dos apóstolos, um dos discípulos. Então quando ele fala aqui, ele fala daquilo que ele viu e presenciou. O Judas aqui disse, rapaz, fizeram um negócio desse, o que dava para vender com esse perfume que essa mulher fez isso, ou seja, ungiu a cabeça de Jesus, e não é a mesma daquele capítulo 7 de Lucas, lembra que a gente falou na semana passada? Não é a mesma ocasião. E aí o Judas fala, podia ter vendido aos pobres, muito melhor. Mas aí João relata, ele conhecia, não, ele não tinha cuidado dos pobres, não, ele era ladrão, ele queria mesmo era o dinheiro. Olha que coisa interessante, irmãos. Então aqui a gente vê o capítulo 13, também tem um relato que eu não vou falar. O capítulo 14 é o que ele fala, que ele é o caminho, a verdade, o caminho
caminho, a verdade e a vida, né? Onde ele relata também que ele é o próprio Deus. Capítulo 15, ele fala sobre aquela passagem muito conhecida também, sobre ele ser a videira verdadeira, né? E aquelas pessoas estivessem ligados nele, participariam então da mesma natureza e tudo mais. Então a gente vê, irmãos, capítulo a capítulo, eu não vou aqui detalhar todo, só o 17 que eu queria dar um pouquinho mais de atenção também. O capítulo 17, é interessante que Jesus ele faz aqui a chamada oração sacerdotal. Ele ora aqui, isso aqui já está no final da sua vida, ele já vai para ser crucificado, e ele faz uma intercessão ao Pai aqui. Ele ora, todo o capítulo 17 é uma oração de Jesus, pedindo por aqueles discípulos, é muito interessante. Ele pede não só por aqueles discípulos, mas todos quantos iriam participar. Então essa oração de Jesus é por nós também. Ele ora por nós, né? Para que nós fôssemos guardados, para que Deus estivesse nos livrando dos males. É muito interessante aqui, ó, verso de número 12, 17, capítulo 17. Estando eu com eles no mundo, está falando com o Pai, né? Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, ou por todo o mundo, né? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É muito interessante isso aqui, irmãos, o verso 21, porque ele está dizendo que o mundo creria no próprio Jesus pela união dos discípulos. Pelo mesmo propósito dos discípulos. Eu estou falando de toda a igreja. Olha o que Jesus ora aqui. Olha como é importante a questão da comunhão, não é? A gente precisa tirar lições de cada coisa que a gente lê, senão eu só vou ficar lendo aqui, não aplico nada. Olha o que Jesus está mostrando aqui. E vocês me acompanham no Facebook? Não? Sim? Não, Beto, de vez em quando dá uma curtidinha lá, assim. De vez em quando faz assim. De vez em quando. De vez em quando. É que tem uns ainda que faz assim, coisa, eu fico, caramba. Mas eu postei esses dias justamente sobre isso, que a Trindade, quando a gente estuda a Trindade, a gente percebe o propósito do Evangelho na humanidade, o propósito de Deus na humanidade, que é fazer com que a gente seja semelhante à Trindade, ou seja, essa união perfeita, né? Irmãos, qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema maior? O que vocês acham que é o problema de vocês maior, assim? No dia a dia, na família, na igreja, na empresa, o que vocês acham de a dificuldade maior que tem? Foi uma pergunta que eu fiz agora. O que vocês acham mais difícil? Lidar com, sei lá, falta de dinheiro, falta de saúde, lidar com problemas do dia a dia ou lidar com pessoas? O que é mais assim agoniante? O que causa mais feridas? Com gente? Se relacionar com gente, não é não? Irmãos, é um negócio de doido. Quando tem mais de uma pessoa já dá problema. Não é? Que difícil o casamento, que difícil a criação de filhos, que difícil você trabalhar subordinado a uma pessoa, que difícil você estar dentro de uma igreja onde tem lá 20, 30, 40 pessoas. Nossa, que difícil você conviver na rua, na sociedade, você andar no trânsito. Como é difícil você fazer qualquer coisa onde tem uma outra pessoa envolvida. Não é? É uma luta. Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, como pode ter uma cabeça dessa? E é lógico, eu me olho no espelho e eu sei que de vez em quando eu que dou umas falhas feias, né, e tudo isso. Mas assim, eu fico percebendo, eu sou um observador nesse sentido e muito me interessa o comportamento humano. Embora eu não tenha feito psicologia, não que esteja descartado, talvez futuramente eu faça algum curso aí de psicologia que é para entender mais, né, toda essa dinâmica
do comportamento humano e tal, que é o que estuda a psicologia. Mas eu gosto muito de observar atitudes, reação das pessoas. Inclusive eu mesmo me vejo de vez em quando, eu faço alguma coisa e paro e falo, nossa, eu fiz isso, falei isso, reagi assim, como eu pude fazer isso, né? Mas como é mais fácil de olhar para as pessoas, muito mais fácil, então assim, quase todo dia eu olho o comportamento, falo e tal. Não é que eu cuido da vida de ninguém, irmãos, é sério. Mas assim, é natural, é normal, você tem contato com pessoas, você tem vizinho. De vez em quando você ouve o vizinho falando alguma coisa e tal, quebrando pau. Não, se a gente está envolvido na humanidade, é inevitável que a gente não tenha um conhecimento mínimo da vida de pessoas no dia a dia. E pessoas até desconhecidas, a gente vai passando. E a gente tem uma rotina, não sei vocês, eu tenho uma rotina, então eu praticamente todo dia encontro as mesmas pessoas nas ruas, que eu nem conheço, mas eu sei, aquela pessoa, ela está indo para o trabalho, essa pessoa está passando aqui, tal hora eu vou encontrar tal pessoa, embora eu nunca nem vou falar com ela na vida toda. A gente tem uma rotina que quase é um negócio mecânico, né? De vez em quando a gente sai da rotina, então assim, a gente vai percebendo, e andando pela rua e tal, de vez em quando eu quero me intrometer, eu me dou mal. Um dia estava um menino espancando uma menina, isso era lá para a zona sul, não lembro, eu estava longe, estava de entrega, né? Então, e eu olhei assim, um camarada de uns 2 metros, não tinha menos de 2 metros não, rapaz. E uma menina, mulher e ainda bem inferior fisicamente, dando um murro, batendo, agredindo. Eu parei o carro no meio da rua e fui lá, meter a colher no meio. Briga de marido e mulher, tem que meter a colher assim, né? Como que um homem vou deixar ver uma mulher sendo agredida e vou ficar lá sem fazer nada? Se eu ver que é um risco, chamo polícia, é outra história. Mas você tem que intervir, né? E aí tal, e ali eu fiquei meio indignado e injuriado e fui de fato interferir, quase que me dei mal, mas ainda bem que não deu nada ruim não. Só estou falando de uma de outras ocasiões. Então vira e mexe eu me encontro nessa situação, falei, meu Deus do céu, quase que eu acho aquilo que eu não estava procurando. Mas assim, a gente participa e a dificuldade é essa, é esse relacionamento. Jesus está orando por isso, para que a gente tenha esse relacionamento, irmãos, no mínimo que se espera é entre irmãos. É muito complicado uma igreja, um povo que professa a mesma fé, o mesmo Jesus, que fala que vai para o mesmo céu, que tem o mesmo Espírito, que crê na mesma palavra, não consegue se ajustar numa vida comunitária. E uma igreja não consegue olhar a outra como irmãos na fé, família na fé. Não é? Olha que absurdo. Então no capítulo 17 eu quero destacar porque Jesus está orando por isso. O mundo vai crer que o Senhor me enviou, Pai, quando virem os discípulos sendo como nós somos, eu e tu, que eles também sejam um com nós, como nós somos um com o outro. Olha que coisa interessante, né? Então, na verdade, Jesus está orando aqui por tudo isso. Está difícil de acontecer, mas é bem por aí. Capítulo 19, Jesus já parte então para o julgamento, a crucificação. Capítulo 20, ele ressuscita, aparece os discípulos, né? E aí, então João relata aí os sinais que ele fez e toda a sua vida, ministério, o propósito foi para que pessoas crescem. Nele, o capítulo 21 acaba com aquela cena que ele se reencontra com os discípulos, porque os discípulos desistiram, não, morreu, e a gente pensou que ele ia fazer alguma coisa por nós, Israel e tal, e Jesus aparece e fala, não, bora lá meu povo, ressuscitei, continua, agora que a obra vai começar a ser feita por vocês, né? E é interessante que no verso último do capítulo 21, olha que coisa interessante, verso 25, né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. É um exagero aqui que ele usa. É um exagero, mas ele vai mostrar que Jesus fez muitas outras coisas que não foram registradas nem aqui, inclusive nem lá nos outros evangelhos, né? Então é interessante, amados, saber que cada um desses evangelistas apresenta Jesus, características, feitos de Jesus, de uma forma diferente. Isso enriquece. Então, por que 4 relatos? Porque cada um traz sobre a sua visão, a sua perspectiva, os relatos sobre a partir das suas experiências. Lucas, no caso, não da experiência pessoal, mas das pesquisas que ele fez, eles trazem esse olhar de Jesus. Então, os evangelhos são 4 olhos, né? Olhando cada um do seu ponto de vista, sua perspectiva, e enxergando um aspecto da vida de Jesus. Então,
Então, os evangelhos devem ser estudados mesmo. Aqui eu pretendi somente dar essas informações básicas. Não falei do autor, que é o próprio João, acho que nem precisava, né? Ele escreve já no começo do 2º século, tá? Já perto da sua morte aí. E mais o que? Alguma informação que vocês queiram saber no passeio a respeito do Evangelho de João? Sim ou não? Tudo bem? Sim. Não? Essa oração que você falou aqui no capítulo 17 é a oração de Getsemane? Essa do capítulo 17, o local onde ele fez? Nossa, eu não lembro. Não é aquela não, tá? O que você está falando é aquela a intercessão que ele faz, onde soa gotas de sangue e tudo mais. Não é. Aqui é outra. Lá ele vai orar, me parece que sozinho, e ele ora, na verdade, aqui ele ora pelos discípulos, lá ele ora por ele, né, para que o Pai possa passar dele aquele sofrimento da crucificação e tal. Então são duas orações diferentes, são dois locais, dois momentos diferentes, do Getsemane, inclusive aqui no capítulo 18. Está aqui, né? Tendo Jesus dito isso, ou seja, no capítulo 17, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com seus discípulos. Esse horto era o próprio Getsemane, né? Lugar da prensa de azeite. Então, o 18 que ele ora, são duas orações diferentes, dois momentos diferentes. 17 é a oração intercessória pelos discípulos, ou seja, por todos nós, e o 18 ele ora inclusive por ele mesmo, na questão da crucificação. Né? Tudo bem? Podemos encerrar?